Afinal, o que aconteceu com os militares e o governo, né, dos Estados Unidos após o apocalipse de The Walking Dead? Todos morreram ou seguiram caminhos diferentes? Dentro do CRM tem membros do governo dos Estados Unidos? O que aconteceu com cada um ali? E o segredo nunca falado lá do final de The Walking Dead, sobre qual o ano que o pai da Pamela Milton foi presidente dos Estados Unidos? Pois é, eu decidi trazer esse vídeo para explicar tudo, contar em detalhes tudo que a gente sabe. Você quer entender, você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, agora de curiosidades, pegando pontos que poucas pessoas observam nas séries aí do universo, e uma explicação que eu já vi muita gente querendo saber sobre os militares e o governo, o que aconteceu, e realmente tem diversas explicações. Vamos lá, já deixa esse like que é muito importante e se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, como nesse vídeo a gente tem dois segmentos, que são o governo e os militares, vamos começar com cada um de cara, começando com os militares em si, né, essa foto aqui é bem representativa do que pode acontecer com boa parte da galera, mas outra parte aconteceu outra coisa. Vamos começar com o início ali do apocalipse. O que aconteceu? O que a gente sabe do universo de The Walking Dead é que quando começou o apocalipse, principalmente pela perspectiva lá de Fear também, os militares começaram a isolar as cidades, começaram a montar algumas zonas de quarentena nos arredores, cheio de regras, cheio de coisas muito loucas, atitudes muito abruptas, e boa parte, né, ou a maioria esmagadora dessas zonas de quarentena não sobreviveram muito tempo e logo ruíram. Pois é, e outra coisa, além dessas zonas de quarentena, além desse isolamento, começou-se um novo método, que é uma pouco falada aí, Operação Cobalt, né, no universo The Walking Dead, que é a operação do governo, que teve como atitude mais louca bombardear grandes cidades para conter os zumbis, conter as hordas, meio que uma atitude desesperada, né? A gente vê que essa imagem no segundo episódio da segunda temporada de The Walking Dead, mostrando que Atlanta foi bombardeada, não foi toda destruída, as cinzas jogaram napalm, né, nas ruas, então houve uma destruição, mas não 100%. E aconteceu também em outras grandes cidades, como em Fear the Walking Dead, que mostra Los Angeles, também foi bombardeado. Só que tem um aspecto extra no universo de The Walking Dead de atitude a mais louca de todas que o exército tomou no início do apocalipse, que é mostrado no mini spin-off de Fear the Walking Dead, que foi soltado em 2022. 6 episódios ali no formato de web episode, 7 a 12 minutos, que contam uma história de militares que estavam em um submarino nuclear quando começou o apocalipse. Inclusive um deles é o Riley, que é bem presente na 6ª temporada de Fear the Walking Dead, mas ali mostra o ponto mais abrupto de decisão que o exército americano tomou. Um dos conflitos desse negócio, né, é que assim que eles recebem a notícia que estourou o surto, que tá tudo muito louco, eles recebem um comando para que realizem o lançamento de ogivas nucleares na cidade de Chicago, para explodir, acabar com a cidade, devastar tudo mesmo. Nos outros foram napalm, uns bombardeios, esse aqui é um bombardeio nuclear que o governo ordenou, mas não aconteceu, né? A gente vê nesses episódios que o personagem principal lá é um dos que evitam isso, só que a ideia que passam aqui de a única cidade que a gente sabe que queriam tacar um míssil nuclear lá, ser Chicago, passa muito a ideia de que lá pode ter sido o epicentro do surto nos Estados Unidos. É a colaboração que essa série dá pro universo de The Walking Dead. Mas pois é, esse é o principal ponto que a gente sabe de atitude dos militares no início de tudo. Agora, o governo, né? Políticos. Quem são os que a gente conhece e ouviu falar no universo de The Walking Dead? Primeiro deles, Deanna Monroe, a líder original e fundadora de Alexandria. Essa personagem aqui é revelada como congressista, ex-congressista no estado de Ohio. Podemos dizer uma deputada, que no início do apocalipse deixou Ohio e foi parar na Virgínia, onde formou a comunidade de Alexandria, mas lá também que ela morreu, né, de forma sinistra. Mas agora de nomes políticos conhecidos, eu quero seguir para um que não tem tanta relevância, mas aparece na 7ª temporada de Fear the Walking Dead, que é o Senador Júnior Elias Vasquez. Ele aparece em Fear só como zumbi, né, um cara ali que era o assessor
assessor dele, ficou cuidando e trabalhando junto com ele depois que começou o apocalipse. Ele era senador júnior do estado de Oklahoma, é a informação que tem, e não teve um destino muito bom. Mas aí vamos pra parte mais interessante, que se refere a The Walking Dead, série principal, que tem um ponto ali que eu tenho certeza que muita gente não sabia. Eu quero falar da família Milton, isso mesmo, né? Eu poderia trazer em 2 tópicos, a Pamela e o pai dela, mas essa aqui, inclusive, é uma das imagens divulgadas, né? Seria uma foto dos dois antes dele morrer em si. Mas a Pamela Milton é a líder de Commonwealth in The Walking Dead, né? A comunidade gigante de 50 mil pessoas lá de Ohio, que já era de uma família de dinastia política, porque o pai dela, ele era político. E aí que vem o ponto. Esse cara é talvez a maior figura política que a gente tenha ouvido falar no universo de The Walking Dead. Por quê? Porque ele já foi presidente dos Estados Unidos e inclusive tem a prova do ano que ele exerceu. O pai da Pamela Milton, você sabia disso? Primeiro, aquela clássica questão do episódio 10 da 11ª temporada, em que a gente vê lá em Commonwealth a Pamela Milton, né, pedindo pra assessora dela ali revelar um quadro em homenagem ao pai dela, William Milton, que no discurso, né, ao mostrar essa imagem, a Pamela revela sobre a passagem do próprio pai pela Casa Branca nos Estados Unidos, que ele teve um período de passagem por lá. Só que aí que tá, no episódio 16 dessa 11ª temporada, temos esse momento em que Lance Hornsby, né, o diretor da comunidade, tá ali procurando o pessoal com os soldados e ele começa a usar a moeda, né? A moeda, inclusive, que ele joga pra cima na cena final do episódio 16, tem uma cena anterior que mostra ele jogando uma vez. E tá aqui essa cena que eu nunca comentei no canal. Aqui você pode ver quando a gente tem o foco na moeda que ele tá jogando, é justamente uma moeda da época em que o pai da Pamela Milton foi presidente. Você pode ver President William Milton, né, a foto dele, né, o visual dele. E sim, o ano em que ele estava em exercício, o ano que essa moeda foi feita, né, e tal, 1982, dá pra ver então que foi bem anos antes que ele foi presidente. Não era o presidente dos Estados Unidos quando começou o apocalipse, mas o que a gente sabe depois é que depois que ele deixou de ser presidente, é contado na The Walking Dead que ele passou a servir no Congresso dos Estados Unidos, mas teve envolvimentos com corrupção, principalmente por causa do seu irmão, que a gente não sabe o nome. É a própria Connie que revela lá em The Walking Dead que ela era jornalista investigativa, né, antigamente, antes do apocalipse, e foi ela que denunciou o caso de corrupção do irmão do William Milton, que também era político e fez ele ser removido do cargo e preso. A própria Connie, ela conta. E assim, no final das contas, o que a gente sabe é que quando começou o apocalipse, eles foram movidos para a região de Ohio, fundaram essa comunidade lá e pouco tempo depois do início, o William Milton morreu e a causa exata a gente não sabe. Mas a Pamela Milton continua viva em The Walking Dead, ela só foi presa lá, é isso. Isso é o que a gente sabe dos políticos do universo de The Walking Dead. E aí agora vamos falar dos diversos rumos que o resto dos políticos e militares dos Estados Unidos devem ter tomado nesse apocalipse. Primeiro dele, morreram lutando, né? Maior parte, com certeza, esmagadora dos militares e dos governantes e qualquer coisa dos Estados Unidos. Segundo destino, e esse é interessante, com certeza a gente deve saber mais na série de Rick e Michonne, se juntaram ao CRM. Elizabeth Kublek aqui, que aparece lá em World Beyond, Tenente Coronel, ela é, a gente pode até dizer, um exemplo de que era político dos Estados Unidos, mas ela é nativa da Inglaterra, é revelado em World Beyond, e trabalhava não como um cargo político, ela trabalhava dentro do Ministério da Defesa nos Estados Unidos. Mas tem a ver com o exército, tem a ver com militares, e dá pra você ver, né, que ela é só um exemplo de parte do Ministério da Defesa e outros militares que devem ter ido parar no CRM, que é o maior grupo do universo do Walking Dead. É o mais organizado, os caras têm diversas bases, têm helicópteros, vários veículos e tecnologias, e defendem uma cidade de 200 mil pessoas na Filadélfia. Só que tem o lado perverso, a gente já sabe, a gente já fala demais, mas sim, vários políticos e vários militares dos Estados Unidos se direcionaram ao CRM. Inclusive, a origem mesmo do CRM tem grandes chances de ter sido com base em políticos e militares dos Estados Unidos. É tipo 99% de certeza que foi isso. Mas aí vamos para outro direcionamento, que nem todos os militares e governantes foram para ali. Qual que foi outro direcionamento de outra parte? Fundar e liderar suas próprias comunidades. O CRM seria um exemplo disso, só que a maior de todas. Aqui seriam comunidades menores, né? Commonwealth ainda é gigante, mas daqui pra baixo, entendeu? Pamela Milton, principalmente o pai dela ali, foi um que fundou Commonwealth, seguiu o caminho de criar seu próprio grupo. Mas aí a gente tem um exemplo da The
Indiana Monroe, que fez sua própria comunidadezinha aqui, a Alexandria, mas com certeza devemos ter vários outros exemplos que nunca foram mostrados no universo de The Walking Dead, de ex-políticos e ex-militares que formaram seus grupos e comunidades. E para fechar, o outro caminho possível desse pessoal no universo de The Walking Dead, que a gente sabe, tenho que falar, claro, do Padre. Sim, um plano do governo americano que já tinha desde antes do início do apocalipse para reconstruir o país, para refazer ele caso acontecesse uma catástrofe. Sim, em Fear the Walking Dead a gente tem muito dessa abordagem. É mostrado os documentos do governo americano que tinha com esse objetivo, parte ali do governo, parte dos militares seguiram esse plano, que era também de juntar pessoas em assentamentos específicos, em bunkers específicos, como por exemplo o que é mostrado na sexta temporada de Fear, o bunker que ficava debaixo desse hotel, totalmente protegido contra coisas nucleares e tudo mais. Só que parece ser um plano do governo mais regionalizado. Não se sabe se tinham esses bunkers em outros lugares. A única informação que a gente tem é dessa região do Texas, que é onde passou Fear the Walking Dead. E a gente tem informação que deu errado, né? Pelo trailer da 8ª e última temporada de Fear the Walking Dead, a gente vê que um grupo se aproveitou desse plano da organização e tudo mais para poder instaurar uma liderança bem malvada e tal, ou pode ter sido até mesmo algum militar, né, que restou, que quis tomar conta de tudo. Mas foi mais um caminho que alguns dos militares e alguns dos políticos dos Estados Unidos seguiram no início do apocalipse em The Walking Dead. Sim, esses são os caminhos, essas são as explicações do que a gente sabe que aconteceu com essas pessoas, e como eu já disse, a maior esperança da gente descobrir mais é a série de Rick e Michonne, que vai mostrar tudo de dentro do CRM e explicar muito mais, provavelmente a origem dele. Coloca aí nos comentários o que você achou disso aqui tudo. Se você tem alguma coisa pra complementar, né, sem problema, a gente pode colocar depois. Escreve aí se você sabia dessa questão do pai da Pamela Milton ter sido presidente essa época, essa cena da moeda. Deixa esse like que é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí, um abraço. Fui!